Calorão na menopausa. Use esse óleo essencial. Aqui é a Mayra Jardim, eu sou farmacêutica, especialista em óleos essenciais e aromaterapia. Seja muito bem-vindo ao Portal APS, aproveita, já curte e compartilhe esse vídeo. Hoje vamos falar de menopausa, mas com foco nos calorões da menopausa. Bom, a gente não escolhe se vai chegar na menopausa ou não, mas podemos escolher como vamos fazer essa passagem, passar por essa transição, essa montanha russa de emoções, sintomas e humores e hormônios que acontecem nesse período. A mulher modifica muito a forma como ela vivia antes da menopausa e depois, né? E durante o processo de transição, que é um processo de adaptação. Então, os óleos essenciais, a aromaterapia, têm sido grandes aliados nesse processo. Muitas pessoas já estão sendo adeptas a isso, muitas pessoas já estão buscando conhecimento a isso. E os calorões, o óleo essencial pode ajudar? Sim, também os óleos essenciais podem ajudar. Também chamados de fogachos. E o que é esse fogacho? Esse fogacho nada mais é que um aumento da circulação sanguínea em determinadas regiões do corpo, aumentando a temperatura e vindo uma onda de calor repentina que do mesmo jeito que ela vem, ela vai. Dura um tempo, isso varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm o calorão, o fogacho, mais vezes ao dia, por mais tempo, tem outras que têm menos, alguns sofrem mais com isso, outros sofrem menos com isso. Então, quando a gente olha para aquela lista de sintomas que ocorre com a pessoa, com a mulher durante o período de menopausa, ali você pode escolher alguns, né, que vão ser mais fortes em algumas pessoas e outras. E o calorão, eu percebi que muita gente tem comentado isso comigo, por isso eu resolvi falar sobre isso aqui para vocês. Então, o calorão da menopausa realmente ele é um incômodo, é um desconforto. Quando a gente fala de menopausa, tem alguns óleos essenciais que vão atuar diretamente nos sintomas. Alguns são coringas, eles vão ajudar em vários sintomas diferentes. Mas hoje eu vou te dar uma dica de como você vai diminuir esse calorão de uma forma praticamente instantânea que vai te ajudar em determinados momentos. Mas é importante o que? Conhecer, entender os protocolos, seguir uma metodologia para você aproveitar melhor e ter um acompanhamento sobre o resultado, né, dos protocolos com óleos essenciais, principalmente ali para a saúde da mulher. E isso que eu vou te falar hoje, essa dica que eu vou dar hoje, é uma dica rápida, é algo ali que vai te ajudar numa emergência, tá? Ele não vai resolver o problema do calorão de uma forma definitiva, mas toda vez que você sentir esse calorão, ele pode trazer esse conforto para você resolver aquele problema para você. Então, quando a gente fala de escolha de óleos essenciais, antes de eu entrar nessa dica rápida aqui para você, você tem que imaginar o seguinte: existe uma lógica quando a gente escolhe protocolos com óleos essenciais. Então é por isso que muita gente não se dá bem, muita gente não tem resultados satisfatórios, é porque está invertendo aqui, está invertendo essa lógica. O que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar o seguinte: eu tenho que conhecer a fisiologia do meu corpo, eu tenho que entender os meus limites, entender as minhas carências, aquilo que eu preciso, e também entender os sintomas de algumas condições de saúde. Quando eu olho para o corpo, quando eu olho para a minha saúde, quando eu olho para os sintomas, e aí sim eu vou conseguir escolher melhor o óleo essencial. Mas como assim? Então, por exemplo, no calorão eu tenho vasodilatação. Então, a vasodilatação, ela é causada por essa variação hormonal. Eu tenho picos hormonais, é um sobe e desce hormonal durante a fase da menopausa, e aí com isso eu tenho vasodilatação, vasoconstrição, vasodilatação, vasoconstrição, e quando eu tenho vasodilatação em determinadas regiões do corpo, acaba tendo calorão. Então eu vou procurar um óleo essencial que me dê vasoconstrição. Olha que interessante. Fica muito mais fácil e assertivo na hora que eu penso dessa forma. Na hora, se você pensar dessa forma, sempre baseado na necessidade, então isso é o pilar da metodologia ADA, do Portal da Beleza. Quando você avalia a necessidade, entende o funcionamento do corpo, entende a fisiologia, então por isso que eu gosto de explicar como a célula se reproduz, o que acontece no meio extracelular. Por quê? Porque ali você vai entender como o óleo essencial atua de verdade. E aí eu vou buscar um óleo essencial que vai ter essa resposta. E qual é, no caso? Um óleo essencial que é vasoconstritor
é o óleo essencial de menta. O menta piperita é o mais usado, mas o menta arvensis também serve, tanto a menta arvensis quanto menta piperita, também conhecida como peppermint ou hortelã-pimenta. A hortelã-pimenta ela é mais comum, né? Mas tanto uma como a outra vai ter a mesma função. Então, o óleo essencial de menta, não sei se você já chegou a experimentar, ele é muito usado para pancadas e torções. Por quê? Porque ele tem uma ação analgésica. E se você perceber, ele esfria a região. Então, quando eu passo alguma coisa com óleo essencial de menta no meu corpo, eu sinto esfriar. E ele esfria porque tem vasoconstrição. E é por isso também que o óleo essencial de menta pode ser usado para dor de cabeça. Porque o que eu tenho numa dor de cabeça? Vasodilatação. E quando eu aplico um pouquinho de óleo essencial aqui nas têmporas, eu tenho uma vasoconstrição. E é por isso também que eu posso usar o óleo essencial de menta em sintomas da sinusite. Porque nessa região, todo aquele desconforto da sinusite, o que eu tenho? Vasodilatação. E o óleo essencial de menta vai fazer uma vasoconstrição. O mesmo vale para quando tem inchaços, pancadas, tem uma vasoconstrição. E aí na menopausa, o que eu vou ter para calorão? Vasodilatação. E eu vou usar o óleo essencial de menta para dar uma vasoconstrição. Porque a vasodilatação esquenta, me dá calor. O óleo de menta também ajuda para diminuir febre. Esquenta, eu vou lá, faço uma diminuição da temperatura da pele porque eu tenho uma vasoconstrição. E por aí vai. Então vocês entendem como é muito mais fácil eu entender o mecanismo do corpo fisiológico, seja fisiológico ou dentro de um quadro de patologia, como que eu vou escolher um óleo essencial do que ficar lendo listas e listas de óleos essenciais e tentar ali, por tentativa e erro, montar um protocolo. Então existe uma lógica e que eu gosto de chamar de lógica técnica. E essa lógica técnica é o pilar, a principal base onde foi construído o método ADA, de anamnese, analisar, dosar, diluir, aplicar e acompanhar. Então eu preciso entender o meu fundamento fisiológico. No caso, né, da menopausa, é um fundamento fisiológico. No caso de beleza da pele, também é um fundamento fisiológico, onde eu entendo como funciona o mecanismo do meu corpo e aí eu vou escolher o óleo essencial que vai atuar ali diretamente, entendeu? Então é isso. Então como que eu vou usar o óleo de menta aqui para menopausa? Você vai pingar uma gotinha aqui no seu dedo do óleo puro, uma gota só. Eu vou repetir, vem cá. Uma gota é o suficiente, tá bom? Então você vai aplicar aqui, vai passar aqui na sua nuca e vai aguardar. E você vai ver que você vai sentir um friozinho, tá? E aquele calor vai diminuir, pelo menos sair da crise do fogacho. Mas se você quiser fazer um tratamento para fogacho ali, de acompanhamento do dia a dia, então existem protocolos, que aí vai óleo essencial de gerânio, vai óleo essencial de salves clareia, pode óleo essencial de menta misturado a eles também, lang-lang, enfim. Outros óleos essenciais que vão atuar em sinergia e você vai fazer um tratamento, um protocolo contínuo para você evitar crises e crises de fogacho, porque tem gente que tem isso muito mais protuberante. Mas aí precisa de um acompanhamento, precisa validar o método, precisa entender o protocolo e aí fazer a aplicação. Tá certo? Então, em resumo, o óleo essencial de menta é uma urgência para diminuir aquele calorão excessivo naquele momento. Ele é vasoconstritor, porque o calorão tem vasodilatação e ele ajuda a diminuir a temperatura do corpo e tirar aquela crise de fogacho. Então é isso. Gostou desse vídeo? Então curta, compartilhe, assine nosso canal, clica no sininho para você ter acesso a mais conteúdos como esse. Portal APS, a vida é muito melhor do lado de cá.